Salve amigos, você está me assistindo pelo canal Léo Jesus ou pelo canal Camarote Tricolor? Hoje postarei esse vídeo porque é um vídeo importantíssimo nos dois canais, tá gente? Primeiro porque eu tenho uma mensagem para você que já me acompanha, para você que de repente está começando a me acompanhar hoje. Então vamos a ela primeiro e a gente vai falar um pouquinho da eliminação do São Paulo e situações importantes aí. Galera, é assim, né? Ontem o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores da América e o que eu vou falar aqui não tem absolutamente nada a ver com a eliminação do São Paulo. Mas ontem também, inclusive, este vídeo é em homenagem a ele, o canal permanece em luta oficial, tem até o bonequinho aí do nosso amigo Mesquita, que faleceu. E todos os grandes eventos, positivos ou negativos, esse para mim muito negativo e doloroso, da morte do meu grande amigo Mesquita, ele traz muitas reflexões. Né? E reflexões às vezes que a gente já está pensando e aí só o evento ele acaba direcionando rumo a isso. Gente, o canal vai parar por um período, vamos entender esse período como uma férias, simplesmente eu estou precisando descansar e o canal ele deve retornar quando? Já para ser direto com vocês, no decorrer do mês de novembro. Pode ser que ele retorne de uma maneira diferente, pode ser que ele retorne num modelo diferente, com uma frequência diferente, mas devemos estar de volta no mês de novembro. A minha profissão que eu mais gosto é a comunicação. E dentro da comunicação, o que eu mais amo fazer é falar do São Paulo Futebol Clube. E isso a gente depende de muitas coisas para que dê certo, depende principalmente da plataforma que você está me assistindo, entregar o meu trabalho. Até o momento não tem sido assim, mas vamos ver o que acontece a partir de novembro, tá? Então, no seco, deixando esse vídeo aqui como último e colocando nos dois canais para que você entenda. Cadê o Léo Jesus? O Léo Jesus tirou um período de férias que é preciso para estar perto da família, para estar perto das pessoas mais próximas dele, para ser um pouco mais dessas pessoas, uma coisa que eu não consegui ser durante esses 4 anos de batalha aqui no YouTube. Então, se faz necessário, eu peço carinhosamente a você que você compreenda esse momento e aí a gente tem um encontro marcado no decorrer do mês de novembro. Aí você deixa nos comentários que tipo de canal você quer. Você prefere lives? Você prefere vídeos? A sua opinião neste vídeo, gente, eu vou ler cada comentário, vai ser muito importante para que a gente entenda como que será daqui por diante, tá? Mas agora vamos falar do São Paulo Futebol Clube, com esse recadinho importantíssimo, inclusive dado. O São Paulo está eliminado da Copa Libertadores da América e quando você olha para a camisa do São Paulo, ele é um resultado surpreendente. Você vê o São Paulo sendo eliminado pela LDU do Equador, que é um time de certa tradição no futebol sul-americano, mas muito inferior à tradição do São Paulo, né? E aí você pode ficar assombrado com isso, e eu fico, porque eu não consigo me acostumar com este São Paulo tal como ele é hoje. Eu me acostumo, o São Paulo para mim é o São Paulo que sempre foi historicamente um clube gigantesco. Agora, com a direção que nós temos, com o que é praticado no São Paulo, com a vergonha que é a administração do São Paulo, sim, o resultado ele é natural. O São Paulo não é um clube superior à LDU em termos de administração, em termos de gana, em termos de tudo que você imaginar. Então vamos separar assim, pessoal, para a gente falar do jogo de ontem. Não falamos ontem, tá? Para quem não viu, o canal decretou luta oficial e suspendeu as atividades ontem em respeito ao falecimento do meu amigo Mesquita. Essa foi a decisão que eu tive pessoalmente. Então vamos falar hoje. Primeiro vamos falar de quem que não tem culpa nenhuma do que está acontecendo no São Paulo. Quem não tem culpa nenhuma? Você que está me assistindo, não tem culpa nenhuma. O verdadeiro torcedor do São Paulo não tem culpa nenhuma. E eu falo, cara, sem nenhum querer se engrandecer, eu não tenho culpa nenhuma. Um criador de conteúdo verdadeiro, que ama o São Paulo, que não tem conchavo de troca de favores com a diretoria do São Paulo. Então eu posso falar de mim, tá? Eu não tenho culpa nenhuma. Então, os torcedores que estiveram ontem no Morumbis, aqueles torcedores da maioria que ocupam 75% do estádio mais ou menos, e que parabéns, que gritaram "E Casares, vai tomar, você já sabe aonde, vai tomar café", parabéns a este torcedor, o verdadeiro torcedor do São Paulo. Este também não tem culpa nenhuma. Este não tem culpa nenhuma. A partir daqui a gente fala quem tem alguma culpa, não a maior dela, alguma culpa. Lembra do torcedor que é o São Paulino verdadeiro?
qualquer outro que não preencham essa lacuna, que apoiam essa diretoria, tem uma culpa relativa sim no que está acontecendo do São Paulo. Porque quando a gente não combate esse tipo de gente, a coisa vai piorando. E o São Paulo vai caminhando para o fundo do poço. O precipício está bem à frente e quando você se silencia sobre uma gestão dessa, você está colaborando para que o São Paulo atinja esse precipício. E está muito perto de atingir. É só você olhar as circunstâncias que está. Então, esse tipo de torcedor tem culpa. Páginas do São Paulo, que é sei lá o que tricolor, tricolor é o caramba. Tem páginas do São Paulo que são coniventes com isso, são passapano para essa diretoria. São passapano e fica colocando na tua cabeça um bando de playboy, fica colocando na sua cabeça que muitos canais do YouTube, né, são caçadores de like, enquanto eles ficam lambendo bolas desse Júlio Casares aí, cara. Ficam lambendo bolas desse Júlio Casares aí. Né? Será o que do São Paulo? Blog da PQP, blog da... Vai pro inferno, gente. Estão acabando com São Paulo aí, tem ainda gente lambendo bolas, servindo de porta-voz dessa diretoria. Pesquisem vocês, tirem as suas próprias conclusões, é muito claro. É só vocês abrirem a mente aí, vocês vão ver. Então, também tem uma culpa. Vamos agora ao campo. Ontem, falando de ontem, para mim o Hernan Crespo, o que ele pensou de jogo, até entendi. Tá, vou colocar o Rigoni como um ala, deixar o Mailton no banco e fez a escalação dele lá dentro de um time totalmente quebrado, um time com muitas contusões. Marcos Antônio, que é o que sobrou de jogador diferente, também não tinha condição de jogo, né? E aí ele tentou montar um time dele lá, mas pra mim erra, né? Quando você vê na prática, demonstrou realmente o erro. Até discutimos isso. Nosso amigo Theo, que assiste aí lá no nosso grupo, falou: cara, não gostei do Rigoni. Eu falei: olha, eu entendi o que o Crespo quis, mas na prática o Theo realmente tinha totalmente razão no comentário dele. Não vai funcionar, e não funcionou. Aliás, o Rigoni, gente, pelo amor de Deus, Rigoni, já pega suas coisas e desaparece daqui. Né? O primeiro jogo, eu falei, fui criticado nisso contra o Botafogo. Eu falei: galera, é animador quando a gente viu o Rigoni no setor ofensivo, porque ele pareceu muito mais com aquele Rigoni, do Crespo e etc, e foi muito bem. Só que assim, era um Botafogo que estava se atirando para tentar empatar o jogo contra o São Paulo no Morumbi, estava 1-0, sobrou espaço e o Rigoni teve. E eu percebi que, e aí foi a crítica, o Rigoni, ele não tem o mínimo de doação defensiva. Ele anda em campo. Ele vai quando a bola tá no pé dele ali. Se a bola não vai no pezinho dele, esquece. E ontem no gol da LDU, a recomposição dele foi uma vergonha. E aí a gente cita já o Rigoni, para mim, individualmente como um dos grandes responsáveis em campo. Lembrando que a gente está falando aqui dos responsáveis relativos, não dos maiores, tá? Falando agora do Bobadilha, não pode Bobadilha, no mesmo lance. Você dormiu quilômetros ali, o cara da LDU tira a bola de você e faz o gol. São Paulo perde no Morumbis, e um cenário muito parecido do que perdeu em Quito. Entregando gols para a LDU e perdendo gols claros. E perdendo gols claros, a gente não tem como não falar do Luciano. Que a gente até no último vídeo, cara, olha, uma esperança, cara. Eu nem curto o Luciano e vocês que acompanham meu canal sabem disso. Só que eu falei, olha, eu tenho esperança do Luciano decidir porque ele tá devendo isso pro torcedor. E ele não só não pagou, como aumentou a dívida. Voltou a perder gols horrorosos, piores ainda, debaixo da trave. Então o jogador que veste a camisa 10 do São Paulo não pode perder gol desse. Uma camisa que foi vestida por Raí, Pedro Rocha, Pita, Leonardo, Danilo. Eu tô vendo a hora que a camisa 10 do São Paulo vai sair correndo do Morumbi por ser vestida pelo Luciano. Um negócio bizarro, absurdo. O Luciano também vaza do São Paulo. Já deu, gente. A gente tem que saber quando as coisas acabam. O seu tempo acabou no São Paulo. Chega também. Chega, né? Dei uma moral ainda, cara. Vai lá e decide o jogo. Não decidiu nada. Não decidiu, teve chance de decidir de novo. A classificação é muito na sua conta. Entre esses que têm uma responsabilidade nível médio, vamos dizer assim, nível médio. Então, aí o time do São Paulo também jogou pior do que jogou em Quito, poderia ter corrido mais. E aí a gente vai agora para os maiores responsáveis. Porque esses caras adoram se blindar atrás dos gols que perdeu o Luciano, de uma escalação, de repente, que o treinador fez errado, do Bobadilha que entregou uma bola, se o Rafael tivesse falhado, se esconderiam atrás disso. Agora vem você, que um monte de gente, Júlio Casares, tem medo de falar do seu nome, eu não tenho nenhum. Você é o pior presidente da história do São Paulo. E a torcida começou a acordar. Ontem você ouviu as homenagens merecidíssimas ao senhor no estádio do Morumbis. Uma direção catastrófica. Uma direção que abandonou o treinador sem centroavante.
No mesmo cenário de 2021, Crespo pediu um centroavante porque não contava com Pablo, não contrataram, o São Paulo foi eliminado da Libertadores. Não tiveram a mínima capacidade e o São Paulo foi eliminado da Libertadores claramente porque não tinha o centroavante. O São Paulo até criou chances para vencer a LDU, que é um time bastante limitado, só que ninguém conseguiu empurrar a bosta da bola pro gol, porque o senhor não teve a capacidade mínima de contratar um centroavante. E aí o São Paulo precisando virar o jogo, precisando quebrar uma retranca da LDU, você precisa de jogadores que vão lá, né, quebram a linha através do drible. Você vendeu o Henrique, aliás, você não vendeu o Henrique, você doou o Henrique. Você doou o Lucas Ferreira. No meio de campo não tínhamos ninguém de qualidade para dar uma bola diferente, não é a característica do Rodriguinho, você doou o Alves para pagar a conta da tua incompetência. Então vocês são os maiores responsáveis pela eliminação do São Paulo. Vocês são os maiores responsáveis pela pequenez que hoje é o São Paulo Futebol Clube. Não podemos esquecer disso. E aí hoje, abrindo a internet, tá lá, venham para São Paulo e Ceará. Criem vergonha na cara de vocês. O mínimo que vocês podiam fazer é abrir o portão do Morumbi. Abram o portão do Morumbi para que a torcida que foi lá no jogo, que pagou esse roubo que foi o preço do ingresso, para ver uma humilhação, uma eliminação humilhante, né? Possam pelo menos ter um dia lá, levar a família para ver provavelmente mais uma vergonha contra o Ceará, que é um time limitadíssimo do São Paulo também, né? Então vocês são os maiores responsáveis por isso, tá? Vocês, os protagonistas absolutos. Então, vocês, 98% da culpa de tudo que acontece no São Paulo. 1,5% daquele segundo grupinho ali. 0,5% da sorte e o azar, para quem acredita. Quem não tem culpa nenhuma, somos nós. Os verdadeiros São Paulinos. Nós. Os verdadeiros donos. Gente, da minha parte, a gente se encontra de novo, né? Espero que durante o mês de novembro. Continuarei, obviamente, torcendo para o São Paulo. Tomara que o São Paulo consiga uma vaga na Libertadores para o ano que vem, que ela é importante, é o que nos resta para torcer, para esse tamanho de São Paulo que temos hoje, é o que nos resta para torcer. A camisa do São Paulo seguirá tendo o meu apoio sempre, o meu amor sempre, porque apesar de sequestrada por essa gente que está aí, ela ainda é a camisa do São Paulo. Apesar de vestida por jogadores horríveis que não honram o tamanho dessa camisa, ela é a camisa do São Paulo. E amá-la ou não é uma opção para mim. Eu simplesmente a amo e torcerei por ela. Mas apoiar não é ficar gritando igual um babaca e apoiando tudo que essa gente faz. Apoiar é também você querer fora o que prejudica aquele que você ama. É isso que a gente vai continuar fazendo pelo São Paulo no nosso provável retorno no mês de novembro. De lá para cá, eu desejo que você tenha saúde, prosperidade, tudo de melhor na sua vida, que o meu amigo Jesus Cristo te abençoe profundamente. Sempre. Vamos, São Paulo!